Acho que esse pode abaixar, né? Ok. Irmãos, quero dizer da minha alegria de estar com vocês aqui nessa tarde. De fato, no meio de tantas atividades acadêmicas, é bom poder sair um pouquinho dessa esfera, poder entrar em uma outra, que é a esfera eclesiástica, e conversar com os irmãos acerca de questões importantes relativas à relação entre essas duas coisas, de alguma forma, não é? O tema que me foi dado para reflexão nesta tarde é educação e adoração. Então nós estamos lidando aí com a relação entre essas duas coisas de alguma forma. E para mim é uma alegria, eu quero manifestar minha gratidão ao reverendo Donizete pelo convite que me foi feito, pela lembrança do meu nome para esse momento importante, inclusive de formatura de alunos, não é? É sempre uma alegria ver alguns alunos chegando a essa etapa final, podendo receber o seu diploma depois de um tempo de esforço. E o meu desejo é oferecer algum tipo de contribuição que possa ajudá-los a entender um pouco a importância de relacionar essas duas coisas para a nossa atividade pedagógica. Ou seja, como é importante para alguém que realiza a educação entender a relação necessária que existe entre a maneira como ele educa, a sua atividade pedagógica e a sua religiosidade ou a sua adoração. O que eu vou falar com vocês nessa tarde está escrito em um livreto que eu tive o privilégio de escrever há algum tempo atrás e foi publicado pela editora Fiel. Então, se eventualmente depois você quiser um manuscrito da palestra, tá fácil, ok? É só procurar um livretinho publicado pela editora Fiel chamado Você Educa de Acordo com o que Adora. Esse é o título do livreto. E o que eu faço nesse livreto é exatamente um pouco daquilo que eu vou fazer com vocês hoje à tarde, ou aquilo que eu vou proferir está escrito já neste livreto, vocês poderão ler eventualmente então essa palestra posteriormente, além de assisti-la. Pois bem, qual é o propósito desta palestra hoje à tarde? É lidar um pouco com esta questão da relação entre a educação e a religião. E por que eu comecei a pensar de maneira mais direta sobre esse assunto? Porque eu comecei a me envolver de maneira com o assunto quando estava cursando o meu mestrado em Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e eu percebi que todas as vezes em que eu me referia ao fato de que eu trabalhava com educação confessional, à época eu estava ajudando o Mackenzie na produção de um conjunto de livros didáticos que são produzidos à luz de uma perspectiva cristã. Eu me lembro que todas as vezes que eu falava que eu estava mexendo com educação confessional, os meus colegas do curso ficavam olhando para mim assim, meio de cara virada, meio estranhando aquilo, como se eu estivesse fazendo alguma coisa muito antinatural, muito incomum. Porque na cabeça deles, como na cabeça da maioria das pessoas, educação e religião são duas coisas que deveriam ficar separadas. Então, em geral, todo mundo que está envolvido com educação cristã, principalmente com educação cristã escolar, acaba sofrendo essa crítica. A crítica de que nós, educadores cristãos, somos defensores de uma anomalia, que é essa junção entre essas duas coisas que são a educação e a religião. Então, eu comecei a pensar sobre esse assunto com o objetivo apologético, com o objetivo de oferecer uma resposta a essas pessoas que oferecem ou fazem essa crítica. De maneira interessante, há dois tipos de pessoas que costumam fazer essa crítica, tá bom? Então, às vezes, algumas pessoas que fazem essa crítica são algumas pessoas que acreditam ingenuamente numa espécie de educação completamente neutra. Lamentavelmente, isso ainda existe muito em nosso país. Há muitas pessoas que pensam que a educação, a atividade pedagógica de alguém, pode ser uma atividade neutra.
Quando eu percebia que era alguém que cria na possibilidade da neutralidade da educação, que estava fazendo uma crítica, honestamente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu quase que ignorava. Sabe por quê? Porque aí é uma questão de atraso acadêmico mesmo. Já tem alguns séculos que o pensamento ocidental já não acredita na possibilidade de nada que o homem faça ser neutro em relação às outras áreas da sua vida. Então, se alguém acredita que a relação entre educação e religião não existe porque a educação deveria ser neutra, na verdade ele está uns 200 ou 300 anos mais ou menos atrasado em termos de pensamento, tá bom? Desde que o Kant começou a elaborar aquele negócio de uma crítica da autonomia da razão, uma crítica do pensamento teórico, é que o homem sabe que todas as nossas atividades estão de alguma forma influenciadas por várias outras coisas. Mas eu encontrava de vez em quando algumas pessoas que, interessantemente, admitiam a relação entre a educação e todas as áreas da vida humana, menos a religião. Interessante. Então, às vezes a gente estava conversando sobre alguma coisa lá na classe, e aí eu percebia que os alunos tinham sempre muita facilidade em estabelecer ou perceber, concordar com a relação entre educação e política, por exemplo. E as pessoas diziam, olha, a educação é um meio de formação da mentalidade política. Ou então, às vezes se discutia como, dependendo da posição política de um educador, a educação caminhava para um lado ou caminhava para o outro. E eu ficava olhando aquilo e dizendo, esse pessoal, eles admitem a possibilidade de uma relação entre educação e política. Outras vezes, a discussão caminhava para uma relação entre educação e economia. Por exemplo, às vezes eu via lá o pessoal discutindo pedagogia, dizendo assim, como é que o aluno vai aprender se ele não tem nem o que comer em casa? E eu dizia, olha, eles acreditam que a condição econômica do aluno interfere na sua educação. Ao mesmo tempo em que eles diziam, a educação é um grande meio de emancipação econômica das pessoas. A relação vice-versa. Eles acreditavam que a educação era um caminho para levar as pessoas a uma melhor condição econômica. E eu ficava cá no meu canto pensando assim, por que esse pessoal admite com maior facilidade a relação entre educação e política? Assume com maior facilidade a relação entre educação e economia? Assume com maior facilidade a relação entre educação e cultura, mas quando eu falo sobre a possibilidade de uma relação entre educação e religião, os caras dão saltos dessa altura. O que está acontecendo que leva essas pessoas a uma postura como essa? E foi isso que me levou a refletir de maneira mais direta sobre a relação entre educação e religião. E a minha conclusão, basicamente, é que isso se deve a uma estratégia do pensamento não cristão, é um caminho para, de alguma forma, escantear o cristianismo do debate público, esse negócio de que a religião não deveria ser misturada com a educação, mas o que mais me interessou de maneira direta foi perceber como é que esse entendimento de que a relação entre educação e religião não é algo necessário, mas é algo que nem deveria acontecer, está relacionado a uma definição equivocada, superficial de religião. Então, a partir de agora, o que eu quero fazer com vocês nesta palestra é mostrar a vocês, em primeiro lugar, que a tese de que a educação e a religião não são coisas necessariamente relacionadas, mas uma relação que não deveria acontecer, ela depende de uma definição equivocada de religião que muitas vezes nós cristãos também admitimos. E é por isso que, pasmem, eu tenho trabalhado com educação cristã escolar já há algum tempo, mas eu tenho encontrado resistência mesmo dentro da igreja. Ou seja, algumas pessoas, mesmo dentro da igreja, acreditam que educação e religião são duas coisas que não deveriam se misturar. E o meu ponto é, por que nós, mesmo dentro da igreja, eventualmente acreditamos nisso? Porque nós temos
uma definição equivocada, superficial de religião. Se nós tivéssemos uma definição adequada de religião, então nós perceberíamos que, na verdade, religião e educação não são duas coisas que eventualmente estão juntas. São duas coisas que sempre estão juntas. Ou seja, na verdade, o pessoal que trabalha com educação cristã não está tentando juntar duas coisas que deveriam ficar separadas. Só está reconhecendo a relação entre duas coisas que nunca se separaram. Elas sempre estiveram juntas. Então, é isso que eu quero mostrar. E eu pretendo fazer isso através de um argumento mais filosófico inicialmente, tá bom? Eu sei que quando a gente fala assim de filosofia, a gente fica meio assustado, né? O pessoal já olha assim, fala, esse cara vai falar um monte de coisa que eu não vou entender. Não, eu vou tentar tornar esse argumento filosófico o mais simples possível para que a gente compreenda e, inclusive, de alguma forma possa ser orientado a como lidar com essa crítica quando ela aparecer diante de nós. Porque, eventualmente, você pode estar lá num curso de pós-graduação, como eu estava, e aí alguém criticar você dizendo, esse negócio de pensar religião e educação junto, isso está errado, isso não está certo. E talvez esse argumento possa, eventualmente, te ajudar. Depois, num segundo momento, depois de construir esse argumento filosófico, eu pretendo mostrar que eu não estou inventando a roda, não. A Bíblia já tinha apresentado esse argumento, ok? E aí, então, eu quero mostrar a versão bíblica ou a versão teológica do meu argumento filosófico. Para, então, chegar no final da minha palestra e mostrar de maneira prática, através de 2 exemplos, como é que uma determinada postura religiosa interfere na prática educacional de alguém. Então, tá claro o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar aquela crítica que a gente costuma sofrer. Qual é a crítica? Vocês estão juntando duas coisas que deveriam ficar separadas. E nós vamos fazer uma análise filosófica dessa crítica, mostrando que ela depende de uma definição de religião que é ruim. Mas se a gente mudar a definição, então a gente percebe que ninguém está juntando duas coisas que deveriam ficar separadas, nada. Só está reconhecendo que as duas coisas sempre estiveram juntas. Depois nós vamos passar por um texto da Bíblia, mostrando que esse argumento já estava lá. Era só ter olhado para um texto da Bíblia e a gente teria percebido isso. Para então chegar no final e a gente ver através de 2 exemplos como é que essas duas coisas estão na prática inteiramente relacionadas, ok? Então esse vai ser o nosso movimento a partir de agora. Então vamos para o primeiro movimento. Vamos tentar aqui fazer aquilo que eu tenho chamado de uma crítica da crítica, ok? Vamos criticar a crítica que nós sofremos. Por que as pessoas costumam dizer que religião e educação são duas coisas que devem ficar separadas? Basicamente, porque elas têm uma definição muito superficial de religião. E nós cristãos, às vezes, assumimos essa definição superficial. Então deixa eu fazer um exercício com vocês, para vocês perceberem como é que nós costumamos definir religião. E eu quero mostrar para vocês que a nossa maneira de definir está muito equivocada, ela está errada, ela é muito superficial. Imagine que eu chegasse aqui hoje à tarde, e aí então eu distribuísse papéis em branco para vocês e dissesse assim: eu gostaria que vocês definissem para mim quem é uma pessoa religiosa. Ou seja, a maneira como você enxerga um indivíduo que é religioso. E aí eu desse 10 minutos para vocês escreverem quem seria um indivíduo religioso, recolhesse os papéis e então eu começasse a ler algumas das definições que estão nos papéis. E aí imagine que no primeiro papel que eu pego, eu encontro uma expressão mais ou menos assim: um indivíduo religioso é alguém que crê na existência de um Deus pessoal, que habita fora do mundo e tenta se relacionar com esse Deus por meio da relação com um texto, com um livro, por meio de orações e por meio de reuniões culticas na companhia de pessoas que creem nesse mesmo Deus. Alguém teria dificuldade de acreditar que essa é uma boa definição de um indivíduo religioso? Sim ou não? Não. Todo mundo olharia para essa definição e diria: essa é uma boa definição de um indivíduo religioso. Ou, imagine que eu dissesse assim: olha, uma outra pessoa definiu o indivíduo religioso como alguém que crê na existência de um mundo de espíritos desencarnados
que se encarnam eventualmente na tentativa de se aperfeiçoar à medida que ele vai e vem num movimento de encarnação e reencarnação. Alguém teria alguma dificuldade de dizer que esse é um indivíduo religioso? Também não. É uma religião diferente daquela primeira, mas com facilidade, com naturalidade, alguém olharia para essa definição e diria: é uma boa definição de um indivíduo religioso. Ou imagine que eu dissesse assim: um indivíduo religioso é alguém que crê numa espécie de força cósmica universal transcendente e que então tenta se relacionar com essa força organizando os 4 elementos básicos da vida natural ou material: terra, água, ar, fogo. E então organiza a sua casa de modo que todos esses elementos possam conectá-lo de acordo com o seu entendimento, com essa força cósmica universal. Alguém teria dificuldade de dizer que esse é um indivíduo religioso? Também não. No primeiro caso eu defini um cristão, no segundo caso eu apresentei um espírita, e agora eu estou me referindo a alguém, talvez de religiões orientais, não é? Alguém que tem uma religião mais mística, alguém adepto do misticismo. E com muita facilidade, essas 3 definições seriam aceitas por todo mundo como a definição de um indivíduo religioso. Agora imagine que eu pegasse um quarto papel e dissesse assim: olha, alguém disse que o indivíduo religioso é um professor universitário materialista que entende que a razão de ser da existência humana é se tornar cada vez mais famoso e conhecido. E, portanto, ele sacrifica a sua vida, seu tempo, sua família, todos os seus recursos e a sua energia no objetivo de escrever o maior número de papers possível para se tornar o professor universitário mais conhecido e famoso de todo o mundo. Vocês diriam que essa é a definição de um indivíduo religioso? Muito possivelmente, vocês fariam, ou eu veria na fisionomia de vocês aquilo que eu estou vendo agora: certo estranhamento. Vocês diriam: não, isso não tem nada a ver com a pessoa religiosa, pastor. Aqueles outros 3 primeiros eram religiosos. Agora esse outro aí que você falou não tem nada a ver com religioso. Aí eu diria: ok, então vamos ver um quinto papel. Nós temos aqui um indivíduo que disse que uma pessoa religiosa é um empresário que entende que a razão de ser da existência humana é tornar-se cada vez mais rico. E então ele sacrifica a sua vida, ele sacrifica a sua família, ele vive de trabalho com o objetivo de tornar-se a pessoa mais rica da sua região ou a pessoa mais rica dentro do ramo de atuação empresarial na qual ela está envolvida. Ou ele está envolvido. Você aceitaria que essa é a definição de um homem religioso? Possivelmente você olharia para essa definição e diria: não tem nada de religioso aqui. Nas 3 primeiras nós temos a figura de alguém religioso, mas nas 2 últimas nós não temos a figura de alguém religioso. A pergunta é: por que essa seria a tendência? Simples. Porque nós temos a tendência de definir religião pelo objeto com o qual nós nos relacionamos. E a ideia que nós temos é que religião é o relacionamento com um objeto transcendente, ou seja, com alguma coisa que está fora desse mundo. Por isso que quando eu digo, esse indivíduo acredita que existe um Deus pessoal fora do mundo, aí você diz, religioso. Esse indivíduo acredita num mundo de espíritos desencarnados, aí você diz, religioso. Esse indivíduo acredita numa força cósmica universal, aí você diz, religioso. Por quê? Porque todos os 3 objetos são objetos que estão fora do mundo. Mas por que você tem dificuldade de acreditar que os outros 2 últimos são religiosos? Porque eu mencionei indivíduos que se relacionam com coisas que estão dentro do mundo. O primeiro, posição pessoal, e o segundo, dinheiro. Como a nossa definição de religião tem a ver com uma relação com objetos de natureza transcendente, então a gente tem essa tendência de olhar os 3 primeiros como religiosos e os 2 últimos como não. Sabe qual é o problema? O problema é que você não precisa nem conhecer muito de história das religiões para saber que ao longo da história da humanidade, em diversas religiões, não apenas elementos de natureza transcendente,
mas também elementos de natureza imanente, ou seja, objetos que estão dentro do mundo têm sido historicamente alvo de crença religiosa. Por exemplo, os indígenas, ou muitas das tribos indígenas, costumam adorar o quê? Astros celestes, por exemplo. Se você for olhar para a história das religiões, você vai perceber que há inúmeras tribos indígenas que adoram o sol, que adoram a lua, que adoram as estrelas. Se você puxar na sua memória, você vai se lembrar de religiões que adoram animais. Não é verdade? Alguns ramos do hinduísmo, por exemplo, têm alguns animais como objetos sagrados. Há algum tempo atrás, a Rede Globo apresentou uma novela, eu não sei se vocês se lembram dessa novela. Como é que era o nome mesmo? Uma novela que tinha... Como é que era o nome? Como? Esse é o jeito de descobrir quem é que está assistindo novela da Globo, tá vendo? Se o pastor quiser descobrir quem assiste novela da Globo, é fácil, essa aí mesmo, Caminho das Índias, não é? Que mostrou ali como é que um animal, como a vaca, por exemplo, é considerada sagrada e é adorada por determinados ramos do hinduísmo. Se você vai para o Império Romano, por exemplo, para a religião do Império Romano, você descobre que o imperador, uma pessoa, era tratado como um ser divino. E era adorado como um ser divino. O que a história das religiões mostra para nós? Que é um equívoco definir religião pelo objeto. Porque não apenas objetos de natureza transcendente, mas também objetos de natureza imanente podem ser alvo de crença religiosa. Tanto coisas que estão fora do mundo, quanto coisas que estão dentro do mundo. Agora vamos fazer um outro exercício. Imagine que você tenha um indivíduo que está passando por lutas, por problemas muito difíceis. E ele está com dificuldade de encontrar paz na alma. E quando ele percebe a sua dificuldade de encontrar paz na alma, o que ele faz de maneira imediata? Ele diz à sua família: nós precisamos nos envolver mais com a igreja na qual nós vivemos. E ele diz: hoje à noite tem uma reunião de oração. Vamos à igreja nesta reunião de oração? E ele então pega a sua família, vai a essa reunião de oração, e ele então sai de lá experimentando a paz que ele tanto precisava experimentar. Como se todos aqueles elementos que estavam pesando as suas costas fossem retirados no momento que ele tem uma relação com os seus irmãos e uma relação com Deus. Tira esse agora indivíduo da sua cabeça e pensa em outro. Imagina um cara que está muito pesado. Ele está vivendo problemas difíceis, ele está com a alma e o coração muito pesaroso. E ele então começa a voltar para casa do trabalho e diz assim: o único jeito de eu saber se eu vou ter condições de enfrentar esse problema que eu estou tendo é dar uma olhada nas minhas aplicações e ver se o lucro dessas aplicações está rendendo o suficiente para que, se alguma coisa acontecer de diferente, eu tenha condições de manter a minha vida e a minha família. E aí ele então chega em casa e a primeira coisa que ele faz antes de cumprimentar os seus filhos, antes de cumprimentar a sua esposa, é abrir a tela do seu computador e abrir o site do seu banco, ok? E aí então ele olha o site do banco, vê como é que foram as aplicações daquele dia, e depois que ele percebe que a bolsa rendeu naquele dia 3,5% e todas as suas aplicações agora estão muito maiores do que antes, ele... Estou tranquilo. Ele tira o peso do coração e se tranquiliza para enfrentar a luta que ele está enfrentando. Pensou nesses dois indivíduos? Qual é a diferença entre eles? A diferença entre esses dois indivíduos é apenas o objeto. Ou seja, um encontra paz à medida que se relaciona com um Deus transcendente. Outro tem a mesma experiência daquele anterior quando ele se relaciona com bens materiais. A experiência de ambos é idêntica, embora o objeto seja diferente. O que significa isso? Significa que a maneira correta de definir religião não é pelo objeto com o qual nós nos relacionamos, mas pelo tipo de relação que nós estabelecemos
com qualquer objeto, seja ele um objeto transcendente, seja ele um objeto imanente. O que é religião? Religião é aquela relação que nós estabelecemos com um objeto qualquer, crendo que aquele objeto é suficiente para nos oferecer e nos satisfazer existencialmente nas dimensões mais profundas da nossa existência, nas dimensões mais profundas do nosso ser. O primeiro indivíduo tem uma relação religiosa com Deus. É por isso que, diante da comunhão com Deus, ele experimenta paz em momentos de dificuldade. O segundo tem a mesma relação religiosa com o dinheiro. O dinheiro é o seu Deus. Por isso, quando ele olha para as suas aplicações e percebe que o seu dinheiro está rendendo, ele tem uma experiência semelhante à experiência daquele que em oração busca a Deus na companhia dos seus irmãos. Religião não tem a ver com o tipo de objeto com o qual nós nos relacionamos. Tem a ver com o tipo de relação que nós estabelecemos com qualquer objeto. Seja ele o Deus verdadeiro, seja ele uma coisa criada, aquilo que a Bíblia chama de ídolo. Essa é a experiência da idolatria. Quando nós redefinimos religião, sabe o que a gente percebe? Que religião não é uma experiência exclusiva de algumas pessoas. Ou seja, a religião não é uma experiência de alguns homens, mas a religião é uma experiência de todos os homens. Lembra como é que Calvino falou sobre isso, quando ele disse que todo ser humano, por ser obra das mãos de Deus, possui algo que ele chamou de sensus divinitatis, senso do divino, ou de semente da religião. Todo ser humano tem isso gravado no seu coração, porque ele foi criado para uma relação com Deus. Por causa do pecado, ele não se relaciona mais com Deus como deveria se relacionar. Mas o que Paulo diz escrevendo aos Romanos no capítulo 1 é que ele se dirige para a revelação geral de Deus, para o mundo criado por Deus, a fim de encontrar no mundo deuses para si. Paulo disse que uma das consequências do pecado foi que o homem abandonou o Criador e começou a adorar a criatura, servir a criatura em lugar do Criador. Então, qual é o problema quando nós dizemos que educação e religião não deveriam estar junto? Ou por que nós temos facilidade de olhar para essas duas coisas, de dizer que essas duas coisas podem eventualmente estar separadas? Porque nós temos uma definição equivocada de religião. Se nós dissermos religião é a relação com um Deus transcendente, ok, então educação e religião de fato podem estar separadas. Por quê? Porque existem pessoas que não acreditam na existência de um Deus transcendente. Mas se nós dissermos que religião é a relação final, definitiva, da qual o indivíduo espera encontrar e satisfazer os seus anseios humanos como um todo, e verificarmos que isso é uma experiência de todo e qualquer ser humano, então nós chegaremos à conclusão que educação e religião nunca podem se separar. Você pode ter uma educação submetida a uma religião que crê na existência de um Deus transcendente. E você pode ter uma educação que está submetida a uma religião que crê na existência de um Deus imanente. Mas não existe nenhuma postura religiosa que não esteja relacionada a nenhuma postura educativa ou pedagógica que não esteja relacionada a uma postura religiosa. No núcleo de toda a educação está a religião. Esse é o meu primeiro ponto. Se nós redefinirmos religião de maneira adequada, então nós perceberemos isso. E sabe por que às vezes nós caímos na argumentação dos nossos oponentes? Porque nós aceitamos as definições que eles colocam para nós. E o grande desafio apologético, talvez o primeiro grande desafio apologético, seja não aceitar os termos que outras pessoas colocam para nós na discussão. Porque se você aceitar os termos da discussão, você está perdido. Quer um exemplo disso?
O meu irmão aqui que está assistindo novela, como é que é o nome dele? Cláudio, brincadeira, Cláudio. Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta para você e eu gostaria que você me respondesse sim ou não, tá bom? Você já parou de bater na sua mulher? Veja como é que Cláudio respondeu a minha pergunta. Ele redefiniu os termos da discussão. Se ele não fizesse isso, ele estava perdido. Porque eu pus termos da discussão para ele que qualquer que fosse a resposta simploriamente, ele se entregaria. Se ele dissesse sim, ele então estaria assumindo que já bateu. Se ele dissesse não, ele estaria dizendo que continua batendo. Ou seja, os termos que eu coloquei da discussão para ele armavam para ele uma armadilha. Então, qual foi a saída de Cláudio? Muito sabiamente. Quem disse que só existem essas duas possibilidades? Eu nunca bati. Existe uma terceira opção. O problema cristão é que muitas vezes nós vamos para o debate e aceitamos os termos da discussão colocados pelos ímpios. E o que nós precisamos fazer enquanto apologetas cristãos é dar um passo atrás para dizer: quem disse que a maneira como você está definindo religião está correta? Se eu aceitar a sua definição, então eu vou aceitar que eu estou fazendo uma coisa que ninguém faz. Mas se nós redefinirmos de maneira adequada a religião, então você vai perceber que educação e religião não são duas coisas que crentes juntam. Educação e religião são duas coisas que estão sempre juntas em qualquer experiência pedagógica. Irmãos, isso aqui é muito sério. Sabe por que é sério? Porque nós, às vezes, temos a ilusão de que quando nós enviamos os nossos filhos para a escola, por exemplo, eles estão apenas aprendendo conteúdo enciclopédico. Se é verdade que toda postura pedagógica está fundamentada em religião, então quando os nossos filhos estão aprendendo português, matemática, geografia, história, filosofia, sociologia e outras coisas mais, o que eles estão aprendendo por trás disso tudo? Uma forma de religião. E é por isso que a educação cristã escolar é tão importante para a nossa experiência. Pois bem, espero que esteja claro. Está vendo? Construímos um argumento filosófico, mas com relativa simplicidade, ok? Conseguimos caminhar até aqui. Agora, eu disse a vocês que isso aqui não é uma invenção da roda, tá bom? Isso já está presente na Bíblia. A Bíblia já demonstra para nós de maneira muito clara que a relação entre educação e religião é necessária. Aonde que ela faz isso? No texto clássico sobre educação cristã. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, ok? Deuteronômio capítulo 6. E eu quero ler junto com vocês os 9 primeiros versículos deste texto da palavra do Senhor, a fim de verificarmos como é que a verdade da relação necessária entre educação e religião está posta nesse texto da palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versos de 1 a 9. Acompanhem comigo a leitura que farei da palavra do nosso Deus. Ela diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Bem, eu acredito que você já ouviu algumas vezes pastores trabalharem com esta passagem. Essa não é a primeira vez que você vê um pastor lendo e trabalhando com esta passagem. Mas eu quero fazer alguma coisa diferente. Talvez você
nunca tenha se atentado para isso. Porque se acontece com você como acontece comigo, todas as vezes em que eu ouço alguém lidando com estas passagens, com uma passagem como essa ou com esta passagem, a ênfase está nas ordens dos versos de número 7 a 9. Ou seja, sempre que eu vejo um pastor ensinando algo sobre esse texto, ele quer enfatizar para as pessoas a responsabilidade que as pessoas têm na educação dos seus filhos. Isso é importante, porque nós vivemos um tempo em que muitas famílias cristãs, lamentavelmente, acreditam que a educação é uma responsabilidade do Estado ou que a educação é uma responsabilidade da escola. Nós vivemos num tempo de terceirização da educação. As famílias acreditam que é a escola ou o Estado que deve educar as outras pessoas. E eu creio que é importante que os pais cristãos sejam chamados à atenção para a sua responsabilidade educativa. Então, quando os pastores pregam sobre esse texto, ensinam sobre esse texto, eles enfatizam aqui aquilo que nós devemos fazer enquanto agentes pedagógicos, agentes de educação. Então, eles dizem, olha, você precisa ensinar o seu filho, você precisa fazer isso cotidianamente, você precisa fazer isso repetidamente, você precisa fazer isso através de estratégias distintas. Isso não pode ser uma coisa só de domingo, tem que ser de todos os dias, enfatizando aqui os imperativos do verso 7, do verso 8 e do verso 9. Sabe o que nós não percebemos com frequência, e eu acho que é importante para a gente entender o nosso ponto? É que os imperativos práticos, finais, quanto à atividade pedagógica em Deuteronômio 6, ele é sustentado por dois outros imperativos. Ou seja, o primeiro imperativo de Deuteronômio 6 não é tu as inculcarás a teus filhos. E sabe o que significa isso? É que existem ordens anteriores que são subsidiárias, ou seja, são ordens necessárias para que você consiga fazer aquilo que Deus está exigindo nos versos 7 a 9. Ou seja, Moisés constrói o texto de modo que existem algumas coisas prévias que você precisa fazer se você deseja educar da maneira como Deus deseja que você eduque. Então, os versos 7 a 9 falam do que Deus quer que você faça enquanto agente pedagógico, mas se você não considerar os dois imperativos anteriores, então você vai perder de vistas o todo do ensino do texto e a relação necessária que existe entre a educação e a religião. A pergunta é, qual é o primeiro imperativo imediatamente anterior às ordens práticas do versículo de número 7? Ela está aí no verso de número 6. O que é que diz o verso de número 6? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Qual é a primeira condição para que alguém possa ser um instrumento de Deus na educação de outra pessoa? Que ele aprenda as verdades de Deus. O que Moisés está dizendo no verso 6 é alguma coisa que os pedagogos contemporâneos adoram repetir, que ninguém pode ensinar aquilo que ele não sabe, aquilo que ele não aprendeu. Então, qual é a primeira condição para que alguém consiga ensinar outra pessoa de acordo com a vontade de Deus? Que ele tenha aprendido de Deus aquilo que ele precisa ensinar. Então, você tem que inculcar essas palavras na mente dos seus filhos. Você tem que falar dessas palavras para eles. Mas você jamais conseguirá fazer isso se você individualmente não tiver se apropriado dessas palavras. E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe no verso número 6. É que o texto diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Isso é muito importante, porque coração na Bíblia é uma palavra-chave, principalmente no Antigo Testamento. Nós geralmente costumamos interpretar essa palavra coração como se ela se referisse à sede das nossas emoções. Não é assim que as mulheres costumam dizer, por exemplo? Olha, lá em casa o meu marido é mais razão, eu sou mais coração. Não é assim que as mulheres dizem? O que elas estão querendo dizer com isso? Basicamente, o meu marido é um bruto,
Não, não, brincadeira. Não é isso que as mulheres estão querendo dizer, não. O que elas estão querendo dizer é, meu marido é mais objetivo. Meu marido age mais objetivamente. Eu ajo mais emocionalmente. Por quê? Porque há uma tendência da nossa parte de equivaler coração com emoção, com emoções. Perceba, por exemplo, como é que líderes de grupos de cântico às vezes querem animar a igreja a cantar usando textos que falam da palavra coração. Isso é muito interessante. Às vezes a igreja está desanimada, cantando desanimado, e aí então o cara vai e usa o Shema, não é? Para tentar animar o povo a cantar. Diz, gente, vamos cantar mais animado, porque Deus diz que nós temos que louvá-lo, amá-lo de todo o nosso coração. Veja, ele usa a ideia de coração para incentivar as pessoas ao ânimo, que é um sentimento, algo relacionado às nossas emoções. Mas isso é um equívoco. A palavra coração tem um significado anterior na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. E coração não se refere à sede das nossas emoções apenas, mas se refere àquele elemento da nossa existência que é o núcleo básico do nosso ser como um todo, a sede de todas as faculdades da nossa alma. Por exemplo, Provérbios capítulo 4 faz uma orientação sábia a nós que você compreende melhor quando você entende que o coração é a sede do seu ser como um todo e não apenas das suas emoções. O texto diz assim, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. E qual é a explicação? Porque dele procedem as fontes da vida. Não apenas as emoções. É porque o coração é o núcleo de onde tudo do ser humano parte. Os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas decisões, o meu senso de justiça, o meu senso estético, tudo isso está concentrado no meu coração. De modo que se o meu coração estiver guardado, então a minha vida inteira está guardada. Onde é que você tem que guardar a palavra de Deus para não pecar contra ele? Eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nessa dimensão que é o núcleo da nossa existência. Isso é tão forte no Antigo Testamento que a Bíblia diz que, assim como na água o rosto corresponde ao rosto, isso é um provérbio, espelho, tá? A ideia de espelho, não tinha espelho na época, então as pessoas se viam na água. Assim como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o homem corresponde ao seu coração, diz a Bíblia. Coração está atrelado na Bíblia à ideia de identidade, para nós usarmos uma palavra mais contemporânea. Sabe o que Moisés está dizendo então aqui no verso número 6? É que ninguém pode ensinar como Deus se não aprender anteriormente a ser como Ele. E sabe o que Moisés está fazendo aqui ao estabelecer esse princípio como algo primordial? Ele está dizendo para nós, ensinando para nós que há uma relação entre aquilo que nós fazemos enquanto educadores e aquilo que nós somos enquanto pessoa. Ou seja, a nossa atividade pedagógica é só um reflexo daquilo que nós somos. Ou seja, há uma relação entre a nossa prática pedagógica e a nossa identidade. É isso que Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7 nos ensina. Agora preste atenção, esse não é o imperativo mais fundamental do texto. Esse é o imperativo intermediário. Você tem um imperativo em relação à educação, você tem um imperativo em relação à identidade, mas o imperativo em relação à identidade do verso 6 está fundamentado nos versos 4 e 5, que dizem assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E qual é a condição para ser como Deus é? Olha o verso 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Em outras palavras, a condição para ser como Deus é tornar-se um verdadeiro adorador de Deus. É fazer de Deus o centro da nossa verdadeira religião. O que é religião mesmo?
é aquela relação com um objeto do qual eu, como ser humano, creio derivar a satisfação de todas as minhas necessidades existenciais. Religião tem a ver com a minha adoração. E o que o texto está dizendo no verso número 5 é que a condição fundamental para que alguém adore como Deus quer e seja antecipadamente como ele quer ou como ele é que ele se torne um adorador de Deus. Que ele ame ao Senhor sobre todas as coisas. Que ele não tenha nada na sua vida que possa ser colocado no lugar de Deus. Que Deus seja o seu maior bem. Que Deus seja o seu maior tesouro. Que a sua vida gire em torno de Deus. Porque a nossa adoração molda a nossa identidade. E a nossa identidade molda a nossa educação. Esse é o ensino de Deuteronômio capítulo 6. Aquilo que você faz enquanto educador é determinado por aquilo que você é enquanto pessoa. A sua identidade determina a sua prática pedagógica. E aquilo que você é enquanto pessoa é determinado por aquilo que você ama. Por aquilo que você adora. Lembra de tio Patinhas? Ele amava dinheiro. E o que aconteceu com a vida dele? Virou cifrão. A identidade dele foi determinada por aquilo que ele adorava. Como ele amava dinheiro, como é que ele olhava para as pessoas? O que ele via nas pessoas? Cifrão. Os olhos dele se transformaram em cifrão. Porque é isso mesmo. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. E nós fazemos aquilo que nós somos. Então, se você quiser resumir isso bem didaticamente, o que você poderia dizer é que Deuteronômio 6 nos ensina que existe uma tríplice relação. Uma relação entre adorar, ser e educar. Aquilo que nós fazemos enquanto pedagogos, enquanto educadores, é determinado por aquilo que nós somos. E aquilo que nós somos é determinado por aquilo que nós adoramos. Deuteronômio 6 nos ensina que adoração e religião nunca se separam. Educação e religião nunca se separam. Educação e adoração nunca se separam. A maneira como eu educo os meus filhos é determinada pela maneira, é determinada por aquilo que eu sou. E aquilo que eu sou é determinado por aquilo que eu amo. Então, em última instância, a maneira como eu educo meus filhos é determinada por aquilo que eu amo finalmente. E é por isso que, enquanto eu for um amante de mim mesmo, eu nunca vou conseguir ser um instrumento adequado na educação dos meus filhos. Eu preciso aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, para que eu possa educar os meus filhos de maneira adequada. A maneira como eu educo os meus alunos também é determinada pelo que eu sou. E aquilo que eu sou é determinado pelo que eu adoro. Então, enquanto eu for o meu Deus, eu nunca conseguirei amar os meus alunos do jeito, educar os meus alunos da maneira como Deus quer. Porque a condição para que alguém exerça a atividade pedagógica como Deus quer é que ele, Deus, seja o objeto da sua adoração. Porque há uma relação necessária entre educação e religião. Entende o meu ponto? Nós somos criticados frequentemente e injustamente quando fazemos educação cristã. As pessoas estão dizendo, vocês estão juntando duas coisas que deveriam ficar separadas. E a minha resposta é, nós só estamos reconhecendo que as duas coisas sempre estiveram juntas. Um educador cristão não faz nada diferente de um educador não cristão. Todos, absolutamente todos, educam de acordo com o que adoram. Educam de acordo com o que amam. Talvez esteja pensando assim, pastor, legal, gostei da estrutura, tal, interessante, aprendi aí com Deuteronômio 6, mas e assim, na prática, esse negócio assim, impacta mesmo a maneira como nós fazemos as coisas? Claro que sim. Imagine então uma reunião de fim de ano, classe de professores, tá bom? Pode ser reunião de classe de professores de escola dominical, mas isso é mais incomum, ok? É mais comum no que diz respeito à educação escolar.
Então imagine que você está numa reunião, você é um professor e está lá. E aí você, então, recebe a notícia da atribuição de turmas, que você vai pegar aquela turma, sabe aquela turma? Aquela turma que ninguém quer. E aí ela cai na sua mão. Ok? Aquela que ninguém quer cai na sua mão. E aí você olha e fala assim, eu deveria ganhar o triplo para trabalhar nessa escola. Olha aí, ó. Olha a turma que eu vou pegar no que vem. Olha se dá para fazer uma coisa dessa. Esse salário que eu ganho aqui é pouquíssimo. Eu deveria ganhar 4 vezes mais, 5 vezes mais para pegar essa turma. Ou então você diz assim, eu acho que vai ser bem difícil o ano que vem. Todos os professores que trabalharam com essa turma tiveram dificuldade. Mas eu acredito que a graça de Deus pode me fazer progredir com eles. Não vai ser fácil, mas eu quero seguir em frente. Vejam, a segunda postura seria muito facilmente admitida como uma postura religiosa, não é verdade? Botou Deus na história, aí alguém diz, é religião, ok? A primeira tem nada de religião, como não tem? As duas posturas são religiosas. É que a relação que nós estabelecemos com as pessoas é determinada pelas coisas a que nós adoramos. Então, se eu adoro a Deus e creio no que Deus pode fazer na vida das pessoas, então, por mais difícil que seja se relacionar com elas, eu faço isso de coração aberto, crendo no que Deus pode fazer na vida delas. Mas se eu amo a mim mesmo e acho que exerço minha profissão só para ganhar dinheiro, então quando relacionamentos difíceis forem colocados na minha frente, então a tendência é que eu olhe para eles como empecilho, ao invés de olhar como oportunidades de Deus para mim e para eles. Percebe? Por que Jesus Cristo, quando ele resumiu os 10 mandamentos, ele disse que os 10 mandamentos poderiam ser resumidos em amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Por que essa ordem? Por que o amor a Deus vem antes do amor ao próximo? Simples, porque uma coisa é condição para outra. Só quem ama a Deus pode amar ao próximo de maneira adequada. Se eu amo alguma outra coisa mais do que amo a Deus, então a maneira como vejo a minha relação com as pessoas está comprometida. Então, as relações interpessoais no processo de ensino e aprendizagem são determinadas pela minha adoração. A maneira como eu me relaciono com o meu Deus determina a maneira como eu me relaciono com as pessoas. Mas não é só na relação, não. O próprio conteúdo enciclopédico ensinado é, de alguma forma, afetado por isso. Por exemplo, imagine uma aula de matemática. E por que a minha escolha de matemática? Porque, em geral, nós estamos assim abertos para entender a possibilidade de o cristianismo interferir em disciplinas de ciências humanas, não é verdade? A gente diz assim, olha, quando a gente pensa em história, filosofia, sociologia, que tem discussões relativas ao homem, à vida social, etc., a gente com facilidade diz assim, olha, interessante, eu acho que o cristianismo poderia afetar a maneira de ministração dessa disciplina. Mas quando a gente olha para disciplinas assim de maneira bem rigorosas, como matemática, a gente tem alguma dúvida. Porque, afinal de contas, para o camarada negar que 1 mais 1 é igual a 2, ele tem que ter cheirado um pó. Não é verdade? Não é fácil assim, a disciplina é dura, não é? Então, para ele negar que 1 mais 1 é igual a 2, ele tem que estar bem viajado. Então, a maioria dos crentes olham assim para o trabalho que a gente faz lá, tentando ver o impacto da cosmovisão cristã em disciplinas das áreas do conhecimento, e diz assim, eu até admito que em algumas áreas dá, mas tem outras que não dá, não. Matemática mesmo, pastor, é um negócio que não dá. Por isso que eu gosto de usar o exemplo da matemática para demonstrar como é que, quando a gente diz que Deus é Senhor sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas mesmo. Não é só sobre algumas coisas específicas com as quais nós temos maior facilidade de relacionar, ok? Aliás, eu admito que a gente reconheça a nossa ignorância quanto à relação de Deus com alguma coisa. Eu só não admito que a gente diga que Deus não está relacionado com alguma delas, ok? Eu posso dizer assim, eu não sei como Deus se relaciona com isso, ok? Isso é um reconhecimento de ignorância. Nós podemos fazer isso e devemos fazer isso, mas não devemos dizer,
Deus não está relacionado com isso. Ora bolas, se Gênesis 1:1 é verdade, no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Então não existe nada ao que Deus não esteja relacionado. Isso é só uma questão de lógica. Se o mundo é obra da criação divina, então Deus está relacionado absolutamente com tudo. Então imagina que você é um professor e você está ensinando uma disciplina lá, matemática, ensinando adição, ok? 1 mais 1 é igual a 2, para a turma lá do 2º ano. E aí, de repente, um aluninho, lá atrás, sabe aqueles bem espertos, sempre tem aquele aluninho esperto que senta atrás, levanta a mão e diz assim, professor, vem cá, entendi aí, 1 mais 1 é igual a 2. Posso fazer uma pergunta? O professor fala, pode. Por que 1 mais 1 é igual a 2? Agora a gente já não está mais no terreno da matemática, ok? A gente está no terreno da filosofia da matemática. É um pouquinho diferente. É a razão pela qual isto é o que é. Por que 1 mais 1 é igual a 2? Aí um primeiro professor diz assim, por que é? Essa é a resposta mais comum, não é verdade? Por que é? Por que essa resposta é a resposta mais comum? Porque a cosmovisão da maioria dos professores é materialista. Ou seja, a maioria dos professores não acredita, pelo menos dos professores não cristãos, não acreditam na existência de um Deus que trouxe a realidade à existência. Então, na hora de oferecer uma razão pela qual algo material funciona de uma forma específica, a razão é encontrada na própria materialidade. Aí então ele tem que dizer, por que é? Ok? Qual é o problema de dizer por que é? É que esse aluno vai aprender que as coisas são no mundo porque são. E quando ele chegar a ter que pensar, por exemplo, questões de natureza ética, questão de natureza estética, questões sobre a beleza, ele também não terá ancoragem suficiente para perceber que existe uma razão maior por trás da existência humana, da maneira como ele toma decisões e assim sucessivamente. Por quê? Porque ele aprendeu lá atrás, na aula de matemática, no 2º ano, que o mundo é só uma sucessão contínua de causas e efeitos. Agora imagine que o outro professor, que ama a Deus e que está consciente da necessidade de uma educação, diga, 1 mais 1 é igual a 2, porque nós vivemos em um mundo ordenado. Ou seja, é por isso que em qualquer lugar do mundo, aqui, na China, na Argentina, nos Estados Unidos, em qualquer época, hoje, há 50 anos atrás, há 200 anos atrás, há 1000 anos atrás, todas as vezes em que você pegar uma coisa e juntar com outra coisa, você vai ter 2 coisas. É porque nós vivemos em um mundo que foi organizado nos seus mínimos detalhes. E a ordem do mundo pressupõe a existência de uma pessoa. Porque existe uma relação necessária entre ordem e pessoalidade. Quer ver como existe? Você deixou sua cama toda bagunçada hoje lá na sua casa antes de vir para cá, ok? Sua cama ficou lá assim, uma bagunça, sapato jogado para um lado no seu quarto, a fronha do travesseiro caída, etc. Agora você chega lá às 6 horas da tarde, depois que acabar aqui o evento, e você percebe que todas as coisas estão no seu devido lugar. Qual é a sua conclusão imediata? Por que você tem essa conclusão imediata? Porque ordem pressupõe pessoalidade. Se as coisas estão organizadas, é porque existe uma pessoa que veio aqui e organizou. Esse aluno submetido a esse tipo de educação, ele tenderá a chegar lá na frente para pensar em coisas morais e dizer assim, se essa pessoa que organizou o mundo nas coisas mínimas, que são a somatória de coisas matemáticas, pensou nisso, será que ele não teria pensado no que diz respeito à moralidade? A maneira de tomar decisões e fazer escolhas? Ou seja, uma educação cristã tem efeitos importantes na vida de um indivíduo. E ambas as educações são religiosas. A diferença entre elas
Não é que uma parte de religião e a outra não parte de religião. É que ambas partem de religiões diferentes. A grande pergunta é a que religião está submetida à educação que nós estamos recebendo. Ou, no caso dos professores, a grande pergunta é a que religião está submetida à educação que nós oferecemos. Tudo isso para chegar ao final e dizer a vocês uma coisa, fazendo um apelo a todos aqui que de alguma forma estão envolvidos com educação. Alguns são pais, outros são pastores, outros presbíteros, outros professores de escola dominical, outros estão envolvidos na educação escolar de alguma forma. Qual é o meu apelo? O meu apelo é que vocês reflitam nessa tarde sobre a maior condição para um professor cristão. Nós, às vezes, olhamos para a nossa atividade e dizemos assim, eu preciso ser o melhor professor que eu posso ser. Isso significa que eu tenho que dominar os conteúdos enciclopédicos das disciplinas que eu ministro, significa que eu tenho que dominar as técnicas pedagógicas para ensinar da melhor forma possível. Isso é verdade? Claro que é. Mas isso é tudo? A resposta é não. Sabe do que mais precisa alguém envolvido com educação cristã? Aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Fazer de Deus o objeto exclusivo da sua adoração. Essa é a nossa maior necessidade enquanto pessoas envolvidas com a educação cristã. Porque enquanto isso não for verdade para nós, nós podemos dominar todos os conteúdos, nós podemos dominar todas as técnicas, mas nós não conseguiremos ser bênção na vida das pessoas que Deus colocou diante de nós. Enquanto isso não for verdade para os pastores, nós podemos dominar todas as técnicas da exegese. Podemos estudar com profundidade por 20, 30, 40 horas semanais os sermões que pregamos. Não seremos bênção na vida das pessoas. Para os pais, você pode ler quantos livros for sobre técnicas de educação de filhos. Aliás, faça isso, isso é importante. Mas saiba, isso não é suficiente. Professores, eu vou fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, importante, faça isso mesmo. Mas entenda, não é suficiente. Qual é a coisa mais importante para um professor que deseja ser bênção na vida das pessoas como Deus quer que ele seja? Que ele aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas. Minha oração é que ele chame a nossa atenção para essa verdade hoje e nos estimule a humilhar-nos diante da grandiosidade dele, subjugando toda a idolatria que existe no nosso coração, a fim de que ele reine soberano na nossa atividade educacional. Vamos falar com Deus? Senhor, nós agradecemos pelo tempo de reflexão. E agradecemos porque, diante das críticas que eventualmente sofremos, Tu não nos deixas sem resposta. Pelo contrário, a Tua palavra, que é a Tua revelação, nos oferece tudo aquilo que precisamos, não apenas para viver a vida em piedade, mas inclusive para responder àqueles que pedem a razão da esperança que há em nós. E, ó Deus, nós queremos agradecer-te porque Tu nos revelaste a verdade de que educação e religião, educação e adoração estão sempre relacionados. Obrigado, Senhor, por essa revelação dessa tarde. E nós te pedimos, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de nós, nos ensinando isso de maneira prática. Ensinando-nos, ó Deus, a buscar antes de todas as coisas, antes de todo o preparo intelectual que precisamos, antes de todo o preparo prático de que precisamos, antes de todas as informações e treinamento de habilidades que precisamos para ser instrumentos na educação de outras pessoas, que nós busquemos a verdadeira adoração, o amor ao Senhor. Senhor, nós queremos confessar os nossos pecados e confessar diante de Ti que muitas vezes nós educamos as pessoas mais interessados em nós mesmos do que no amor do Teu nome. Queremos confessar, Senhor, que muitas vezes na educação dos nossos filhos
nós estamos muito mais preocupados com a nossa autoimagem do que com o bem deles, do que com a glória do Senhor. Queremos confessar, ó Deus, que como professores, muitas vezes, Senhor, estamos muito mais interessados no dinheiro que ganhamos, ou na imagem que construímos, ou na popularidade que possamos eventualmente ter, do que na glória do nome do Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor que Tu mortifiques a idolatria no nosso coração. Que o Senhor seja o nosso único Deus. Que o Senhor seja a razão da nossa existência, para que a nossa identidade seja conformada à Tua palavra. E para que tudo aquilo que fazemos enquanto pais, enquanto pastores, enquanto professores, enquanto profissionais, contribua para o bem das pessoas e, finalmente, para a glória do nome do Senhor. Ensina-nos isso, Senhor, a amar-te, porque nós dependemos de Ti. Nós não sabemos amar como convém. Por isso, ó Deus, ensina-nos. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus, que é a expressão maior do Teu amor para conosco. Amém.